A mão estranha e imprevisível do destino é sempre intrigante e existem um monte de histórias que provam um jeito maluco com que algumas pessoas encontraram seus fins. Muitas vezes essas histórias contam como erros e decisões bobas que viraram consequências totalmente inesperadas, criando uma mistura de coisas tristes e meio loucas que fizeram pessoas perderem suas vidas de forma estúpida, e será isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Pock e hoje nós vamos ver pessoas que perderam a vida de forma estúpida. Um incidente envolvendo um membro da comunidade que acredita na teoria da Terra plana. Mike Hughes, um autoproclamado pesquisador da Terra plana, ficou mundialmente conhecido por sua tentativa de provar que a Terra era plana. Ele construiu um foguete caseiro e tentou lançá-lo. Em 2020, Mike Hughes subiu em seu próprio foguete em uma tentativa de atingir altitudes elevadas para tirar fotos que supostamente demonstrariam que a Terra não é um globo, mas sim plana. Infelizmente, o voo terminou em uma tragédia quando o paraquedas não se abriu corretamente, resultando assim na queda fatal do foguete e na morte de Mike Hughes. Esse incidente trágico já se viu os riscos associados no empreendimento como perigosos, porque ele não tinha os conhecimentos e medidas de segurança necessários. Jimmy Helsenden, o milionário britânico dono da Segway, foi encontrado sem vida no norte da Inglaterra, perto de Leeds, em um acidente bizarro envolvendo um patinete motorizado da sua própria empresa. Você já deve ter visto aqueles patinetes motorizados que o segurança de shopping usa. Jimmy Helsenden foi o criador desse produto. O incidente não foi considerado suspeito, e um Segway estava próximo ao corpo de Helsenden. Ele era um próspero homem de negócios e filântropo, mas ele faleceu em um trágico acidente em sua própria criação. Jimmy Helsenden era um dos homens mais ricos da Grã-Bretanha, e pelas investigações ele usava seu Segway perto da colina quando ele caiu. Gary Hoy é uma figura conhecida devido a um incidente trágico e notável ocorrido em 1993. Ele era um advogado canadense que trabalhava na empresa Holden Day Wilson em Toronto, lá no Canadá. Durante uma festa da empresa realizada no escritório, que estava localizado no 24º andar de um edifício, Gary Hoy tentou demonstrar a resistência das janelas de vidro do prédio. Para fazer isso, ele decidiu correr em direção à janela e jogar seu corpo contra o vidro, acreditando que este era forte o suficiente para suportar seu peso. No entanto, para sua tragédia, a janela se soltou e ele caiu do 24º andar, perdendo assim a sua vida. Esse incidente trágico é frequentemente citado como um exemplo de comportamento arriscado e desconsiderações pelas medidas de segurança. Pior de tudo é que, acredite se quiser, o vidro realmente suportou o peso dele. O que não suportou foi o suporte onde ficava o vidro, já que ele se soltou e consequentemente ele caiu do prédio. Heinz Steininger era prefeito na pequena cidade austríaca Braunau em Inn, uma figura conhecida por sua mega barba que ultrapassava os pés, mas ele sempre teve um cuidado, mantendo ela sempre bem enrolada e guardada no bolso. Em uma noite de outono, um incêndio atingiu a cidade de Braunau em Inn, causando um pânico generalizado. Heinz, que era o prefeito da cidade, estava no centro da confusão, tentando acalmar os moradores. No meio desse caos, a barba de Heinz, que era bem longa, escapou de seu pequeno bolso e ele não teve tempo de enrolá-la do jeito certo e a deixou pendurada. Isso funcionou até um certo ponto, mas infelizmente a tragédia aconteceu quando ele chegou ao topo de uma escadaria em meio à confusão. Ele tropeçou em sua própria barba, escorregou e caiu por toda a escadaria, sofrendo assim uma lesão fatal no pescoço. Após sua morte, os moradores de Braunau em Inn prestaram homenagens a Heinz Steininger, erguendo um monumento de pedra ao lado da igreja de Santo Estevão.
Lá em 1998, um cara chamado Matthew Hubel ganhou fama por causa de um incidente trágico que aconteceu na Mammoth Mountain, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele e os amigos decidiram fazer uma parada meio maluca de esqui bunda às 3 horas da manhã. A ideia era descer as ladeiras da montanha com algo que encontrassem por lá, algo improvisado. A coisa ficou complicada quando Matthew decidiu roubar a espuma de proteção de um dos postes de segurança da estação de esqui e usá-la no lugar do trenó. Só que o que era pra ser diversão acabou em uma tragédia quando ele bateu violentamente no mesmo poste de onde havia tirado a espuma. Infelizmente, o impacto foi fatal e o Matthew acabou perdendo a vida. Que irônico, não? Franz Reichelt queria testar seu traje de paraquedas no primeiro andar da Torre Eiffel, mas ele precisava da autorização da polícia de Paris. Eles relutaram e pensavam que ele usaria bonecos para o teste. No final, depois de um ano de espera, finalmente eles permitiram, ainda pensando que seriam bonecos nos testes. Então, em uma manhã bem fria, por volta das 8 horas, em 4 de fevereiro de 1912, Franz estava lá no primeiro andar da Torre Eiffel, pronto para o teste. Algumas pessoas tentaram impedi-lo, dizendo que a altura não era suficiente para o paraquedas funcionar. No entanto, ele respondeu: "Vocês verão como meu peso e meu paraquedas vão provar o contrário." Ele pulou da torre às 8h22 da manhã, mas algo deu errado. O paraquedas não abriu direito e ele caiu 45 metros até o chão. O impacto não foi o que tirou a sua vida. A autópsia mostrou que ele teve um ataque cardíaco no ar antes de chegar ao chão. Provavelmente ele meio que ficou com muito medo, ficou muito nervoso no meio do teste e ele acabou tendo esse ataque cardíaco. Ésquilo foi um poeta e dramaturgo grego. Ele é considerado o pioneiro da tragédia e é o mais antigo dos 3 grandes escritores de tragédia gregos conhecidos, que incluem Sófocles e Eurípides. Apesar de ter sido brilhante em sua época, ele teve um fim trágico também. No dia em questão, ele recebeu uma profecia de tragédia e ele tentou se manter no ar livre para que nada o atingisse. Então, nesse dia, Ésquilo se manteve ao ar livre quando uma tartaruga ou jabuti caiu do céu bem em cima na cabeça dele. Acredita-se que o animal tenha caído das garras de uma águia que estava voando por perto. No reino animal, as águias que pegam tartaruga para fazer de alimentos soltam as mesmas em pedras para quebrar o casco e ter acesso à carne. Talvez ela tenha confundido, pois Ésquilo era careca. Sendo assim, a águia estava lá voando, pensou que a careca dele era uma pedra e simplesmente jogou a tartaruga na cabeça dele, tentando quebrar o casco dela. Se quebrou o casco ou não, eu não sei, mas eu sei que quebrou a cabeça dele. Aconteceu algo bastante inusitado na Itália em 2022 durante o feriado de Páscoa. Um homem decidiu realizar um assalto a um supermercado, mas sua história tomou um rumo surpreendente. Enquanto ele estava no meio do assalto, ele sentiu sede e achou que poderia matar a sede pegando uma garrafa d'água da pilha de garrafas disponíveis no supermercado. No entanto, o que deveria ser um ato simples se transformou em uma tragédia inesperada. Enquanto ele tentava pegar a garrafa, ele acabou causando desabamento de várias outras garrafas que estavam empilhadas. Isso resultou em um soterramento trágico e o homem perdeu a vida sob o peso das garrafas d'água que cobriram seu corpo. Literalmente, ele morreu de sede. Em 1974, um britânico chamado Basil Brown tomou uma decisão bastante surpreendente. O britânico era fã de dietas e leu em uma revista sobre o consumo de suco de cenoura para substituir as refeições. Ele então resolveu beber uma quantidade massiva de suco de cenoura, consumindo cerca de 38 litros desse suco ao longo de 10 dias. O que Basil não sabia na época era que essa quantidade absurda de suco de cenoura continha uma quantidade muito maior de
vitamina A do que qualquer pessoa precisaria. Na verdade, a quantidade de vitamina A que Basil ingeriu era mais de 10 mil vezes a dose recomendada para um adulto. Infelizmente, essa overdose de vitamina A teve consequências devastadoras para a sua saúde. O excesso de vitamina A causou sérios danos ao seu fígado, levando a uma condição chamada hipervitaminose A. Tragicamente, Basil Brown acabou falecendo devido a esses danos hepáticos causados pela overdose de vitamina A. Normalmente a gente espera que apenas a chuva caia do céu verdadeiramente, mas na cidade de Caratinga, em Minas Gerais, algo grande e inesperado caiu no telhado de José Maria de Souza. Ele estava dormindo ao lado de sua esposa em sua simples casa, quando algo completamente surpreendente aconteceu. Uma vaca, de alguma forma, conseguiu cair através do telhado frágil de brasilite da residência e atingiu apenas José Maria, e a esposa não foi atingida. O impacto da queda da vaca foi tão forte contra o corpo dele que resultou em uma hemorragia interna e uma perna quebrada. Ele foi levado ao hospital, só que ele não resistiu. Algo diferente até mesmo para áreas rurais, afinal de contas não é tão comum assim você ver vacas em telhados. É bem raro, mas pode acontecer e aconteceu justamente na casa de José Maria. No dia da independência dos Estados Unidos, um jovem de 22 anos chamado Devon Staples fez algo extremamente perigoso enquanto comemorava com seus amigos. Após ter bebido, ele teve a ideia de acender um tipo de fogo de artifício chamado morteiro diretamente sobre sua cabeça. E isso aconteceu durante uma festa em que todos estavam se divertindo. A explosão resultante foi tão grave que Devon faleceu imediatamente, deixando todos atordoados com o triste resultado dessa brincadeira mal pensada. Seu irmão explicou que não foi algo que Devon normalmente faria, mas sim uma decisão impulsiva e trágica. Na hora ele queria apenas se divertir junto com os amigos, fazer tipo uma gracinha, só que isso acabou resultando na perda de sua vida. A esposa de um fazendeiro perdeu a vida por causa de um incidente estranho. Beth Stobbs, de 67 anos, havia parado para dar comida a algumas ovelhas, perto de uma pilha de entulho de pedreira enquanto estava em sua moto. Quando as ovelhas famintas avançaram para se alimentar, acabaram empurrando-a para fora da beira. Beth foi arremessada da moto e caiu cerca de 30 metros na pedreira, e ainda o veículo pesado de 6 rodas também caiu em cima dela. Um morador local, Alan Henry, viu cerca de 50 ovelhas empurrando Beth enquanto ela tentava pegar feno na parte de trás da moto. Ele correu para avisar o marido de Beth, no caso o Rob. Quando chegaram, encontraram o cão de guarda das ovelhas de Beth ao lado do corpo dela. O fazendeiro ainda justificou que no inverno as ovelhas ficam com muito desejo por comida, e ele próprio já tinha tido dificuldades com isso no passado. Foi um baita de um golpe, hein? Afinal de contas, ela literalmente queria dar comida às ovelhas, ajudá-las, e ela acabou tendo um final trágico por conta disso. Uma história peculiar e trágica envolveu 2 fazendeiros que tentaram utilizar eletricidade para abater um porco, mas acabaram encontrando um destino inesperado. Infelizmente, eu não tenho informações sobre os nomes desses fazendeiros. Eles se depararam com um porco que se mostrou bastante resistente em se tornar alimento, o que os levou a considerar o uso de eletricidade como uma solução para abatê-lo. O que deveria ser uma solução eficaz se transformou em uma terrível tragédia. Os fazendeiros improvisaram um método que acabou sendo extremamente perigoso. Em vez de atingir o porco, a corrente elétrica acabou atingindo os próprios fazendeiros, resultando assim em choques elétricos fatais para ambos. O uso de eletricidade nesse contexto precisava de conhecimento e cuidado para evitar consequências trágicas, mas no caso foi bem trágica para eles. O porco continuou lá vivo e feliz, sendo que os fazendeiros acabaram perdendo a vida de forma estúpida.
Há milhares de anos atrás, Draco era o governante de Atenas e ele estava fazendo presença na abertura de um espetáculo no teatro da cidade. Quando o público, cheio de respeito e admiração, começou a jogar seus chapéus e mantos sobre ele como sinal de reverência. O problema é que o teatro estava lotado e as pessoas tinham muitos panos, especialmente chapéus por causa do forte sol. Ele agitou a situação vibrando para o público, mas quando viram que um monte de roupas e acessórios estava crescendo sobre Draco, a plateia se empolgou ainda mais e continuou jogando. A situação saiu de controle, e a pilha de roupas, chapéus e lenços eventualmente sufocou Draco, o deixando sem vida. Simplesmente jogaram tanto pano e chapéu que cobriu ele inteiro, o deixando sem oxigênio. Esse é o vídeo, dê seu like, beijão, valeu, falou e tchau!